Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Cássio. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje iremos fazer o Aprender Sempre, volume 1 do 7º ano, parte 2. Começa lá na página 73, tá? E vamos hoje até a página, olha lá, vamos puxar aqui, 86. Então vamos lá, gente, da página 73 a 86. Vamos começar então. A gente começa aqui na sequência de atividades 2, tá? As relações entre decimais e frações. O objetivo das aulas é ler e escrever números racionais representados na forma decimal, ordenar e comparar números racionais representados na forma decimal, decompor números racionais representados na forma decimal também e relacionar o número racional representado na forma fracionária com a representação decimal e vice-versa, ou seja, passando de uma representação para outra. Então, olha lá, observe o primeiro exercício. Ele fala para a gente observar esse primeiro número aqui, ó. Que número é esse? A gente pode ler simplesmente 2,5 ou 2 inteiros e 5 décimos, tá? Pense e responda. Nesse número, o que significam os algarismos 2 e 5? Então, vamos lá, gente. O 2 é a parte inteira. O 2 é a parte inteira. E o 5, a parte decimal, né? Ou fracionária. Tá? É isso que acontece então. O que significa vírgula, gente? O que significa vírgula aqui nesse número decimal? Então, pessoal, a vírgula, o que significa a vírgula? A vírgula, pessoal, separa a parte inteira da parte decimal. Separa a parte inteira da parte decimal. Tá? Então, depois da vírgula já vem a parte decimal. É isso que acontece. Número 2. Observe a cada tira desenhada na folha. Observe cada tira, né? Ela representa um inteiro. Então, a tira representa um inteiro. Letra A. Indique, usando um número na forma decimal e outro na forma fracionária, que parte do inteiro está colorida. B. Escreva como se lê cada número representado. Então, ele quer que faz duas coisas. Escreva o número e depois como se lê, tá? Então, pessoal, vamos lá, olha lá. Aqui temos uma parte inteira, né? Um inteiro. E ele está dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partes. Então, as partes que são divididas inteiro é o denominador da fração, 10. E como eu tenho uma parte pintada de 10, eu tenho 1/10 representado aqui. 1/10. E como que passa isso para a forma decimal? É 0,1, tá? Isso aqui é 1/10. Para você que tem dúvida, ó, é só dividir 1 por 10 que você encontra esse número aqui, 0,1, tá? Então, o exercício aqui é também como se lê cada número representado. Então, ó, 1/10. Olha lá, 1/10. Vamos para a próxima. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 partes também. E duas estão pintadas. Então, eu tenho 2/10. Ou então 0,2. Então, vamos escrever 2/10. Tá? O de baixo eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Também 10 partes. E tenho 5 partes pintadas. 5/10. 5/10, pessoal, se você reparar, é metade aqui, ó. Então, 5/10 é o mesmo que meio, tá? Ou então, na forma decimal, a gente coloca como 0,5, tá? Então, a gente pode escrever meio, tá? Meio.
E esse de baixo, pessoal? Olha lá, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 também. E tem 1, 2, 3, 4 partes pintadas. Então, eu tenho 4 décimos. Ou 0,4. Mas a forma de ler correta é 4 décimos. Tá? E no último, eu tenho toda a tira pintada. Eu tenho 10 décimos. Ou então 1. Tá? Uma parte inteira, que é 1. Tá bom? Gente, agora na 3. Na figura a seguir, indique com um número escrito na forma decimal e outro na forma fracionária. Que parte do todo cada cor representa na figura. Em seguida, escreva como se lê cada número. Então, ele quer saber assim, ó, essa cor representa quanto do todo? Né? A vermelha. E a verde? E a amarela? E a azul? E a branca? Então, vamos lá. Vermelha. Ela representa quanto? Vamos ver. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E 1, 2, 3, 4, 5. 10 vezes 5 é 50. Então, eu tenho 50 quadradinhos vermelho. No total de quantos quadradinhos? Ó, eu tenho 10 na vertical. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 na horizontal. Então, o total aqui é 100. Então, eu tenho 50 no total de 100. 50%. Ou seja, eu tenho metade. Então, escreva na forma decimal e fracionária. Decimal vai ser 0,5. Como se lê isso aqui? 50 centésimos ou meio, tá? Dá na mesma. Meio. E a amarela, gente? Amarela, vamos pegar um amarelo aqui. Amarela. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 10, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 quadradinhos amarelos, no total de 50. Simplificando essa fração, como que simplifica? A gente pode dividir por 10 em cima e 10 embaixo. É o mesmo que cortar um zero aqui, um zero aqui. Então, vai dar 1/5, tá? É o mesmo que 1/5. Dividindo 1 por 5, a gente encontra 0,2 ou 2 décimos. Então, vamos escrever aqui, ó, 1/5 ou 2 décimos. Tá? Eu nem sei se tinha espaço. Tinha, olha lá. Tinha espaço. Aqui para escrever, ó. O vermelho é meio, né, gente? O amarelo, 1/5 ou 2 décimos. O azul, gente, o azul. O azul tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 partes, ó. 5, 9, não, vamos contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 mesmo. 9 partes de 50. Olha lá. 9 no total de... Vamos fazer de azul. 9 no total de 50. Como é que fica isso, gente? 9 no total de 50. Tem como simplificar isso? Muito complicado, né? Porque, olha lá. Para simplificar essa fração, a gente teria que dividir o 9 e o 50 pelo mesmo número. Tá, 50 divide por 2, porque é par, por 5, por 10, pelo próprio 50, mais o 9 não. O 9 não divide por 2, nem por 5, nem por 10. Ele divide por quanto, 9? Por 1, né? Por 3 e por 9. Só esses números aqui. Então, essa fração não é simplificável, tá, gente? Então, como que a gente poderia fazer? A gente divide 9 por 50 para passar para a forma decimal. Ó. 9 dividido por 50. Dá 0,18, tá? Dá 0,18. Então, a gente pode escrever assim essa fração, ó. 9, 50
avos ou 18 décimos. Não, 18 centésimos, tá? Por que que não é décimo? Porque quando eu tenho duas casas depois da vírgula, já está na casa dos centésimos. Duas casas. Então, 18 centésimos. E o verde? Vamos ver o verde. O verde eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Tem 18. Então, o verde eu tenho... Vamos pegar uma caneta verde aqui, ó. Eu tenho 18 de 50, tá? O dobro do azul, você concorda? O dobro do azul. Então, vai dar o dobro, quer ver? 18 dividido por 50. 0,36. O dobro de 0,18 é 0,36. Então, vamos escrever aqui, ó. 18,50 avos ou 36 centésimos. Tá? E o nosso último aqui, o branco, tá? O branco tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 o branco. Então, branco, a gente não vai ter que escrever de branco, né? Vamos colocar de preto. 13,50 avos. Ou então vamos escrever aqui, ó. 13,50 avos. Ou, quanto que é 13 dividido por 50, ó? 0,26. Ou então 26 centésimos. Tá bom? Atividade 4. A forma de bolo. Letra A. Paulo preparou um bolo conforme a figura a seguir. A forma, né, de bolo, né, gente? Olha aqui. Então, eu tenho um bolo deste formato. Se o bolo for cortado em fatias de tamanhos iguais, Paulo quer dividir os pedaços com mais 3 amigos. Quantidade de bolo será dividida igualmente? Então, gente, Paulo vai dividir com mais 3 amigos. Paulo mais 3. São 4 pessoas. Para a gente saber se vai ser dividida igualmente, a gente precisa saber quantos quadradinhos a gente tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente pode multiplicar assim, ó. 4 vezes 6, 24. Então, o total aqui tem 24. Então, são 24 fatias para 4 pessoas. Concorda que sim? Sim, será possível dividir igualmente. Por quê, gente? Por que eu estou afirmando isso? Por que eu estou afirmando que dá para dividir igualmente? Por quê, gente? Porque 24 dividido por 4 vai dar quanto? 6 fatias para cada um. Então, ela 2 pergunta: que fração da forma cada amigo receberá? Que fração? Vamos lá. Cada um receberá 6 fatias. 6 fatias cada, tá? A forma toda tem 24 fatias, então cada um receberá 6 24 avos da forma, tá? Então, cada amigo vai pegar 6 partes das 24. Cada amigo e mais o Paulo, tá? Agora B.
Em uma apresentação de ginástica, um campo foi demarcado conforme o seguinte esquema. Olha lá. Eu tenho aqui 2 partes para azul, uma parte para verde, 3 para amarela e uma para vermelha. O total de partes são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 partes no total. Então, como que a gente representa? Aqui são as legendas. A escola A ficou com azul, a B com verde, a C com amarela e a D com a vermelha. Enquanto o branco ficou espaço vazio. Então, gente, agora ele quer saber que parte do campo coube a cada escola, tá? Na 1. Então, olha lá, escola A. Escola A, gente, vamos colocar assim, vamos organizar A. A escola A ficou com azul, né? 2 partes de 10, não é, gente? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, a escola A ficou com 2 décimos. A escola B já ficou com 1 décimo apenas. A escola C ficou com 3 décimos, porque ela tem 3 partes de 10. E a escola D ficou com 1 décimo também, como a escola B, certo? Número 2. Que parte do campo é ocupada conjuntamente pelas escolas A, B e C? Ou seja, ele quer que a gente soma A mais B mais C. Então, vamos lá. Ó. A é 2 décimos, o B é 1 décimo e o C é 3 décimos. Gente, como os denominadores são todos iguais, é só somar os numeradores e repetir o embaixo, que é o denominador. 2 mais 1, 3, com 3, 6. Então, são 6 décimos. Ou então, se você quiser somar o A, B e o C, era só contar. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 no total de 10. 3. Que parte do campo ficou com espaços vazios? Ó. 1, 2, 3 partes. Então, 3 décimos ficaram vazios. Tá bom? Atividade C. A figura seguinte mostra a planta de um conjunto habitacional, tá? Então, olha só, eu tenho aqui o conjunto habitacional e aqui a legenda. Moradia de amarelo, de vermelho administração, segurança azul, lazer branco e circulação verde. Registra com o número decimal a parte do conjunto habitacional ocupada por administração. A administração foram, a gente vai contar as vermelhas, 1, 2. De quanto no total? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então eu tenho 100 quadradinhos, porque eu tenho 10 vezes 10, que é 100. Então a administração é 2 centésimos, ou então 0,02, tá? Moradia que tem amarelo, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Moradia eu tenho 35 de 100. Ou seja, 0,35 ou 35 centésimos. Circulação é a verde, né? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Então, circulação eu tenho 31 centésimos. Ou 0,31. Segurança, gente. Segurança é azul. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 centésimos. Que vai dar 0,16. Lazer é que está em branco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, tem aqui, ó, 3, 6, 9, 12, com 4, 16. Então, para o lazer eu tenho 16 centésimos também. Igual da segurança. Então, 0,16. E moradia e lazer juntos. Moradia é 35 centésimos. Lazer
é 16 centésimos. Somando 35 com 16 dá quanto, gente? 46... Não, 45 com 6, 51 centésimos. Ou 0,51. Tá bom? Página 78. Número 5. Com o auxílio de uma calculadora, resolva as questões propostas. Letra A. Descubra qual é a representação decimal dos números expressos por 5 quartos, 3 quartos e meio. Então, vamos lá. Auxílio da calculadora. Então, vamos lá. 5 quartos, gente. Então, tirar o zoom aqui, ó. 5 dividido por 4. Então, vamos lá. 5 quartos é igual a 1,25. Ou 1 inteiro e 25 centésimos. 3 quartos, gente. 3 dividido por 4. É 0,75 ou então 75 centésimos. E meio é 1 dividido por 2 é 0,5. Não é mesmo? Tá aí, então. B. Descreva o que você digitou na calculadora para obter esses resultados. Então, vamos descrever. Dividimos o numerador... Tá errado aqui, peraí. Numerador pelo denominador de cada fração. Tá? 6. Em um grupo com 5 crianças, 2 delas representam quanto, gente? Então, eu tenho 2 crianças no total de 5. 2 quintos. É o que a gente acabou de fazer, ó. Então, 2 dividido por 5. 0,4. Ou letra C. 4 décimos do grupo. Tá bom? Atividade 7. Em um restaurante, um grupo pediu 3 pizzas do mesmo tamanho. Uma de mussarela, uma de presunto e uma de calabresa. A de mussarela foi dividida em 8 partes iguais, a de presunto em 4 partes iguais e a de calabresa em 3 partes iguais. Então, vamos representar, gente. Vamos colocar a de mussarela de amarela, tá? Olha lá, vamos fazer a pizza. E ela foi dividida em 8 partes iguais. Então, vamos lá, ó. Vamos dividir 1, 2 partes, 4 partes e 8 partes iguais. Tá? Então, essa é a de mussarela. A de presunto, vamos colocar meio vermelhinho aqui. Olha lá. Foi dividida em 4 partes iguais. Olha lá. E a de calabresa, a gente pode colocar marrom assim, ó. Foi dividida em 3 partes iguais. Então, ó, tem que ser dividido assim, ó, para ser em 3 partes iguais. Vou lá no mar, não vou ficar em cima do banco. Olha só. 3 partes iguais, né? Mais ou menos, né? Vamos voltar aqui, deixa eu tentar dividir mais novamente, ó. Aqui, puxa aqui e puxa aqui. Aí, 3 partes iguais. João comeu 2 fatias da pizza de mussarela, tá? Então, vamos lá. Vamos escrever aqui. A gente tem que anotar todas as informações que o problema nos dá. Então, vamos lá. João, 2 de mussarela. Sandra comeu 3 de presunto. Roberto, 1 de calabresa. Quem comeu mais pizza? Quem comeu menos? Como você descobriu isso? Então, vamos lá. João, gente, comeu a de mussarela. Ele comeu 2. Ó, vamos representar quanto o João comeu, tá? Ó, ele comeu 2. Não, vamos pintar com um marcador, que é melhor, ó. João comeu 2 aqui, ó. Então, João comeu 2 oitavos, tá?
Sandra comeu 3 de presunto. Então, ela comeu 3 quartos, tá? 3 quartos da pizza, que é essa quantidade. Que é de presunto, foi dividido em 4 fatias. E o Roberto comeu 1 de calabresa. Então, o Roberto comeu essa quantidade. Olha lá. O Roberto comeu quanto? 1/3. Quem comeu mais, gente? Olhando pelo desenho. A Sandra, né? Então, vamos responder. Sandra comeu mais. Quem comeu menos? Quem comeu menos foi o João, né, gente? João comeu menos. Como sabemos isso? Percebemos, então, pelo desenho e pelo valor, das frações. Então, vamos lá. Pelo valor das frações. Gente, 2/8 é 2 dividido por 8, que é 0,25. Então, vamos lá. 2/8 é 0,25. 3 quartos é 3 dividido por 4. Então, 3 quartos é 0,75, né? 75 centésimos. E 1/3 é 1 dividido por 3. 0,333, uma dízima periódica. Então, transformando as frações em números decimais, a gente percebe que está certo. Que a Sandra comeu mais e quem comeu menos foi o João. Tá? Porque, olha, a fração do João é a menor, enquanto a fração da Sandra representa a maior parte. Tá bom, gente? É isso aí. Então, vamos lá, pessoal. Olha lá, página 79. Equivalência de frações. Os objetivos da aula são obter frações equivalentes a uma fração dada, transformar um número misto em fração e vice-versa, transformar entre as diferentes ordens um número na representação decimal para um número racional, décimos em centésimos, unidades em milésimos e outras. Então vamos lá, número 1, analise e responda. O avô de Paula e Sofia pediu a elas que cortassem e guardassem na geladeira 2 queijos iguais para ele fazer uma receita para o jantar. Cada uma cortou o queijo de um modo diferente. Observe. Paula cortou o queijo em 4 partes iguais e guardou 2 quartos na geladeira. Sofia cortou o outro queijo em 8 partes iguais e guardou 4/8 na geladeira. As partes guardadas na geladeira pelas duas meninas representam a mesma quantidade de queijo? Explique. Então, gente, aqui a gente vai identificar e perceber se as duas frações são equivalentes, ou seja, são frações que representam a mesma quantidade. Então, vamos lá. 2 quartos e 4/8. Então, reparem comigo. Se eu simplificar esta fração, tá? Vamos lá, vamos simplificar essas duas frações. O que é simplificar? Torná-la mais simples, menor. Então, temos que dividir os dois números por um mesmo número. Vamos dividir aqui em cima e embaixo por 2. Então, vamos lá. 2 dividido por 2 é 1 e 4 dividido por 2 é 2. Ou seja, esta fração, 2 quartos, é o mesmo que meio. Vamos verificar essa fração e ver como ela fica simplificando. Se a gente perceber aqui, dá para dividir essa fração em cima e embaixo por 4. Então, vamos lá. 4 dividido por 4 é 1. 8 dividido por 4 é 2. Gente, olha lá. Também deu meio. O que a gente conclui? Que as duas frações são equivalentes. Então, vamos escrever. São equivalentes. Ou seja, as duas meninas guardaram
a mesma quantidade. Olha que legal, elas partiram de formas diferentes, o queijo, só que elas acabaram guardando a mesma quantidade, ou seja, elas guardaram meio queijo, tá? Uma partiu em 4 partes e guardou metade, a outra partiu em 8 e guardou a metade, tá certo? Pessoal, página 80. Letra B, vamos relembrar? Duas frações são equivalentes quando têm o mesmo valor em relação à mesma unidade. É o que a gente acabou de ver. Nas 3 figuras abaixo, a parte pintada é a mesma, mas apenas 2 das frações são equivalentes. Então, olha lá. Eu tenho aqui a figura 1. E aqui a figura foi dividida em 2, reparem. E foi pintada uma parte. Aqui eu tenho uma figura dividida em 3 partes e apenas uma foi dividida. Então, olha só, vamos representar isso na forma de fração. Como que é aqui em fração? Eu tenho meio, tá vendo? Eu tenho uma parte de 2 pintadas. Aqui eu tenho uma parte de 3, então eu tenho 1/3. Aqui eu tenho quanto, gente? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 partes. E 3 foram pintadas. Então, eu tenho 3/9, tá? Quais são as duas frações equivalentes? Gente, as duas frações equivalentes são 1/3 e 3/9. Por quê? Se você pegar essa fração e dividir em cima por 3 e embaixo por 3, olha como vai ficar, ó. 3 dividido por 3 é 1 e 9 dividido por 3 é 3. Vai ficar 1/3. Portanto, as duas são equivalentes, tá? Se vocês repararem, a faixa que é a mesma, né? Tem o mesmo tamanho, apenas foi dividida em partes diferentes e pintadas a mesma quantidade, tá? 2. Por que a outra não é equivalente às duas? Reparem que a outra, ó, a faixa não tem o mesmo tamanho, tá? Então, a gente pode escrever a outra não representa a mesma quantidade, tá? Número 2. Pedro, Cláudio, Ana e Laura foram comprar presente para seus pais. Olha que legal. Quanto cada um gastou? Das 4 frações, quais são equivalentes? Justifique sua resposta. Então, vamos lá. Pedro gastou 2/10 de 30. Então, vamos lá. Para a gente calcular, vamos pôr P de Pedro. Quanto que é 2/10 de 30? Coloca 2 pontos. 2/10 de 30 é só você fazer 2/10 vezes 30. Gente, para fazer essa conta, você vai multiplicar 2 vezes o 30, que vai dar 60, e vai dividir por 10. Então, multiplica pelo de cima e divide pelo de baixo, tá? É multiplicação de frações, tá? É o seguinte, quando não tem nada embaixo aqui é 1. Então, ó, ficou assim, ó. 2 vezes 30, 60. 10 vezes 1, 10. Quanto que fica aqui? Se a gente simplificar essa fração e dividindo por 10 em cima e embaixo, é só cortar um 0 cada um, então teremos um número 6, tá? 6 sobre 1, 6, tá? Então, aqui gastou R$6. Cláudio, vamos colocar C de Cláudio, gastou 1/6 de 30. Então, é 1/6 vezes 30. Mesma ideia. 1 vezes 30, 30. 6 vezes 1, 6. Então, 6, 30. 6 dividido por 30 dá 5. Pedro gastou, Cláudio, aliás, né? Gastou R$5. Gente, tô achando que esse povo tá muito pão duro, hein? Tá gastando muito pouco aí com o pai, hein? Vamos gastar mais. Ana agora, vamos colocar um A de Ana. Ana gastou 3/12 de R$30. 3/12 vezes 30. Então, vamos lá. 3 vezes 30, 90. 12 vezes 1, 12. Aqui a gente tem que fazer ou de 90 dividido por 12, ou a gente simplifica. 90 dividido por 12, se a gente tentar dividir, vamos ver se dá, ó. 5
5 vezes 12 não dá pouco. Né? 7 vezes 12? Não. Sete vezes 12 dá 7 vezes 2 é 14. Dá 84 aqui, gente, ó. Não vai dar exato, não. Então, a gente vai ter que simplificar aquela fração, tá? Se a gente puxar uma calculadora, a gente vai ver isso aí. Quer ver, ó? Ó. 90 dividido por 12. Tá vendo? Não dá exato, não. Então, olha lá. A gente pode dividir em cima e embaixo por... Vamos dividir por 6. Vamos tentar dividir por 6. Ó. 90 dividido por 6 dá 15. E 12 dividido por 6 dá 2. Tá? Então, dá 15, 12... aliás, 15, 2... 15 meios, né? Muito melhor falar assim, 15 meios. 15 sobre 2, 15 meios. Tá? E a Laura gastou 3 quinzeavos de 30. Então, vamos lá. 3 vezes 30, 90 sobre 15. Aqui, gente, a gente consegue dividir por 3. Quer ver? Não, acho que a gente consegue dividir por 15 direto, tá, gente? Ó, 90 dividido por 15, será que dá certo? Dá. Por 15, tá? Olha lá. Vamos dividir por 15 em cima e por 15 embaixo. 90 dividido por 15 é 6. 15 por 15 é 1. Deu R$6. Então, a Ana gastou R$7,50. Porque 15 sobre 2 é 7,50. Tá? Quem gastou mais foi ela, tá? Agora, quanto cada um gastou, a gente já achou, né? O Pedro, R$6, Cláudio, 5, Ana, 7,50 e Laura, 6. Quais são as equivalentes? Ué, quem gastou igual? As equivalentes são... Todos gastaram uma fração de R$30, né? Então, as equivalentes foram as frações 2 décimos, que é do Pedro, e 3 quinzeavos. Olha lá, são as frações equivalentes, tá certo? Página 81. Para comemorar a chegada do verão, uma família se reúne na casa dos avós para uma grande feijoada. Olha que legal. Na divisão de tarefas, Danilo ficou encarregado de comprar alguns dos ingredientes. Calcule quantos reais ele vai gastar para comprar tudo que está na sua lista. Então, olha lá a lista de ingredientes. 1,3 quilo de feijão. Então, 1,3 kg de feijão. 2,5 kg de paio. 1,5 kg de carne seca. E 2,3 kg de costelinha. Aqui está a tabela de preços. Então, o que ele quer que a gente faça? Quantos reais ele vai gastar para comprar tudo que está na sua lista? Tá? Então, eu vou ensinar vocês a transformar esse número aqui, que é um número misto, que envolve uma parte inteira, mais uma fração, numa fração única, tá? Então, vamos lá. 1,3. Para a gente transformar numa fração única, você vai multiplicar... Primeiro eu vou começar com a parte de baixo, tá? A parte de baixo não vai mudar, vai ser 4. O que vai mudar vai ser a parte de cima. Então, a gente vai fazer assim, ó. Esse aqui vezes esse. Então, 4 vezes 1, 4. E vamos somar o resultado. 4 vezes 1, 4. 4 mais 3, 7. Então, somamos o resultado. Então, ficou 7/4, tá? 7/4. Tá? Quer ver? Se eu dividir 7 por 4, ó. Olha lá, 1,75. E realmente, ó, 3/4 é 75, né? 0,75. Mais 1,75. Quer ver? Vou mostrar para vocês, ó. 3 dividido por 4, 0,75. Mais 1,75. E realmente, ó, 7 dividido por 4, 1,75. Transformando um número misto em fração. Reparem que essa fração, o número de cima, que é chamado de numerador, é maior do que o denominador.
Então, a gente fala que essa fração é imprópria, tá bom? Vamos transformar a outra. 2 inteiros e meio. Então, vamos lá. O número de baixo permanece, que é o denominador. Multiplica aqui os dois números. 2 vezes 2, 4. 4 mais 1, 5. 5 sobre 2. 1 e meio. 1 e meio. Mesma coisa. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. Então, ficou 3 meios. E, por último, 2 e 3 quartos. Então, vamos lá. O denominador permanece igual. 2 vezes 4, 8. Mais 3, 8. 9, 10, 11. 11 quartos. Olha lá. Todas as frações. Acabamos o exercício? Não. Apenas a gente já tem a fração. Tá? Olha lá, então. Agora a gente vai pegar feijão. Vamos começar com feijão. R$8 o quilo. Então, vamos lá. Eu vou precisar comprar 7 quartos de quilo de feijão. Então, é 7 quartos vezes 8, tá? Quanto que vai dar isso? Vamos lá. 7 vezes 8, 56, dividido por 4. 56 dividido por 4 dá quanto, gente? 56 quartos, uma vez 4, 4 para 5. Olha lá, vai dar R$14. Vou gastar com feijão. Eu não, né? O Danilo. Carne seca. Carne seca eu vou querer 1,5 kg. Então, vamos lá. Carne seca. 1,5 kg é o mesmo que 3 meios. Então, vai ficar 3 meios vezes 22. Então, vai ficar 3 vezes 22, 66, dividido por 2. Que vai dar 33. Então, vou gastar R$33. Agora vou marcar costelinha. Peraí. Costelinha. Costelinha vai ser comprado 2 quilos e 3 quartos, que é o mesmo que 11 quartos. Então, vezes R$19. Então, vai ficar 11 vezes 19, que vai dar 190 com 19, vai dar 209. É isso, gente? Ó, 11 vezes 209, dividido por 4, 52,25. Então, vai ficar 209 quartos, que vai dar 52,25. E, por último, não sei porque comecei pelo feijão, mas tudo bem. Vamos pegar o paio, que eu pulei lá em cima. O paio é 2,5 kg, ou 5 sobre 2. 5 sobre 2 vezes 25. Então, vai ficar 5 vezes 25, que é 125, dividido por 2, que vai dar 62,50. Tá? 62,50. É isso aí. Ele quer saber o quê? Quanto vai gastar para comprar tudo? Então, vou somar. Total. 14 mais 33 mais 52,25 mais 62,50. Então, vamos lá. 52,25 mais 62,50 mais 33 mais 14. 161,75. Espera aí. Deixa eu tirar aqui que atrapalhou. Gente, quem duvida ali, ó, vamos ver aqui, ó. Deu certo, tá? 161,75 é o total. Então, vamos lá. Danilo irá gastar em tudo 161,75. Tá certo? E a atividade 4, página 82. Usando retângulos como unidade, tá? Sempre do mesmo tamanho. Represente os números mistos abaixo. Em seguida, escreva cada um deles na forma de fração. Então, olha lá, gente. Para a gente representar esses números mistos, usando retângulos como unidades, sempre do mesmo tamanho. O que a gente pode fazer, ó? Vamos pensar assim. Eu tenho aqui, no primeiro, eu tenho 2 retângulos. Vamos supor que eu tenho 2 retângulos. Vou construir um só. Não ficou bom, não. Pera aí. Ó.
E aí eu parto no meio. Não ficou bom, não? Não ficou bem dividido ao meio, não. E eu pinto uma parte. Aliás, gente, eu preciso construir 2 desse igual. Então, pera aí, ó. Copiar. Ó. Tenho aqui. E vamos pintar. Então, vamos lá, vou pintar uma. Não ficou bom, pera aí. Ó, 1, 2, 3. Tá? Então, eu tenho 1,5. 1 retângulo e meio. Tá? Parece um quadrado, professor. Não tem problema, gente. Vai assim mesmo. Agora, para fazer 2,5, o segundo ali, vamos fazer. Então, esse aqui que a gente apresentou é o 1. Vamos fazer o 2. Ó. Vamos colar aqui. Então, eu tenho aqui que representar 2 inteiros e meio. Então, vou pôr 2 inteiros. Vamos mudar a cor, né? Ó, 2 inteiros. Então, 1, 2 e meio. Então, olha lá. 2 inteiros e meio. Vamos fazer o 3. Então, 3 é 1 e 2 terços. Então, vou precisar de 2 no mínimo aqui com o joguinho, né? Pra poder fazer isso aí. Opa! Tá vindo aqui pra baixo. Não sei por quê, mas vamos lá. Vamos copiar de novo? Pera aí. Copiou muito. Pera aí, eu quero só isso aqui. Copia e cola. Traz pra cá. Tá. Eu preciso de 1 inteiro e 2 terços. Tá, 1 inteiro eu tenho aqui, ó. 1 inteiro. Agora, 2 terços da outra parte. Pra gente pegar 2 terços daquela parte ali, eu não vou poder dividir isso aqui em 2 partes iguais. Eu vou ter que pegar, dividir em 3 partes o retângulo. Tá vendo? Dividir ele em 3 partes e pintar 2. Cadê? Vamos pintar. Pronto. Então tá aí 1 inteiro e 2 terços. E por último ali, o 4. A gente tem então, ó. 1, que eu tenho 3 inteiros, né? Então vamos lá, vou fazer 3 desse. Acho que atinge um limite, parece, né? Quando a gente tenta fazer outro. Três e 2 terços. Então, eu vou precisar de 4 retângulos. Esse último, eu vou fazer igual a gente fez na 3. A gente vai dividir em 3 partes iguais. Espera aí que não ficou muito igual, mas... Pronto. E a gente vai pintar. Vamos pintar aqui em vermelho. Então, vamos lá. 3 partes. 3, a gente vai pegar 3 em partes todas. Então, ó, vou precisar pintar os 3 aqui. Então, 3, tá vendo? E 2 terços. Então, vou pintar 1, 2, tá? Então, eu tenho aí as representações com figuras. E agora, para transformar em número, os números mistos em fração, a gente vai fazer aquela técnica que eu ensinei. Então, vamos lá. Repete a parte de baixo, que é o denominador. 1 vezes 2, 2. Mais 1, 3. Então, ficou 3 meios. Esse aqui.
2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. Então, em cima é 5 e embaixo repete o denominador, que é 2. O 3 repete o denominador, vamos esquecer. 3 vezes 1, 3. Mais 2, 5. 5 terços. E por último, repete o denominador. 3 vezes 3, 9. Mais 2, 11. 11 terços. Tá vendo? É isso aí então, pessoal. Então vamos lá, pessoal. Aulas 5 e 6, operações com os racionais. Então, os objetivos são calcular adições e subtrações com os números racionais nas representações fracionária e decimal, utilizando diferentes estratégias. Calcular multiplicações e divisões com números racionais na forma fracionária e decimal, utilizando diferentes estratégias também. E calcular potências de números decimais, de representação infinita. Então vamos lá, número 1. André e sua avó foram a uma lanchonete depois do cinema. Os preços de alguns produtos estavam fixados em um quadro como este. Olha aqui. Então tinha pastel por R$ 2,50, porção de fritas por R$ 4,20, pipoca por 75 centavos, suco R$ 3,00, refrigerante R$ 2,95 e água mineral em 25. Nossa, gente, que cinema barateiro, hein? Vamos lá, ó. Tente responder fazendo apenas os cálculos mentalmente, tá? 1. André tem R$ 2,00 e deseja comprar uma pipoca e uma água mineral. Será que ele tem a quantia necessária para o lanche? Então, olha lá. Pipoca e água mineral. Ué, ele tem, exatamente, não é verdade? Sim. Ele tem o necessário. E não sobrará troco. Ele tem exatamente, né? O valor. Porque uma pipoca nesse cinema e mais uma água mineral dá R$ 2,00. E ele tem justamente, né? 2. Qual a quantia necessária para comer uma porção de fritas e tomar um suco? Gente, fritas R$ 4,20 e suco R$ 3,00. Vai dar R$ 7,20. Tá? Então, R$ 7,20. É só a gente somar R$ 3,00 do suco mais R$ 4,20 da fritas. 3. Comprando um refrigerante e pagando com R$ 3,00, quanto será o troco? Gente, refrigerante é R$ 2,95. Pagando com R$ 3,00, o troco será de... Por isso que a gente está fazendo direto, está tentando fazer cálculo mental. O troco será de 5 centavos, né, gente? Olha lá como escreve 5 centavos. 4. Quanto a avó de André vai gastar para comer um pastel e tomar um refrigerante? Então, olha lá, um pastel custa R$ 2,50, o refrigerante R$ 2,95. Vamos pensar assim, ó, vamos arredondar o pastel. Não, vamos arredondar o refrigerante para R$ 3,00. Mais R$ 2,95. 2,95 não. R$ 3,00 mais R$ 2,50 do pastel. Vai dar R$ 5,50. Só que aí a gente tira 5 centavos, né? Porque a gente arredondou. Então vai dar 5,45. Vai gastar 5,45. A gente põe aqui, ó, reais, porque eu não coloquei o cifrão na frente. 4. O que custa mais? 3 pastéis ou uma porção e meia de fritas? Gente, 3 pastéis vai dar R$ 7,50, tá? Uma porção e meia de fritas, ó, uma porção de frita custa R$ 4,20, tá? Meia porção é R$ 2,10. Então vai ser R$ 4,20 mais R$ 2,10. Então uma porção e meia vai dar de fritas, né? 4,20 com 2,10 vai dar 4,20. 4,20 com 2, 6,20. Com 10, 6,30. Então vai dar R$ 6,30. Então custa mais 3 pastéis. Resposta. Custa mais 3 pastéis. Número 5. 6, aliás, né? Nós já estamos na 6, ó. Quantos pastéis você pode comprar com R$ 5,00? 2, né, gente?
Resposta: 2 pastéis com R$ 5. Cada um custa R$ 2,50. Página 84. A professora propôs algumas adições para a turma resolver. Observe como 2 estudantes responderam. Estudante A, olha lá, 3/5 mais 1/10. Ele fez o seguinte, ó. Ele transformou aqui o denominador no mesmo, em 50. Então, multiplicou essa inteira aqui por 10, tá vendo, ó? E essa aqui toda por 5. Aí somou, porque os denominadores sendo iguais, é só repetir o denominador e somar os numeradores. 30 mais 5, 35. Aí, o que ele fez para chegar nisso? Ele dividiu aqui por 5, em cima e embaixo. 35 por 5 é 7, e 50 por 5 é 10. Certo? Agora vamos ver o que o estudante B fez. O estudante B pensou assim, ó, eu vou transformar o 5 em 10. Para isso é só fazer vezes 2 em cima e vezes 2 embaixo. Embaixo e em cima, né? 5 vezes 2, 10. 3 vezes 2, 6. Então ficou 6/10 mais 1/10. Aí, então, como os denominadores são iguais, repete o denominador e soma os numeradores. Então vai ficar 7/10. Vamos ver a pergunta. As duas adições estão corretas, verdade? Porém, a resposta do estudante B foi feita de forma mais simples, verdade? Explique o porquê. Gente, perceberam que o estudante B já chegou na resposta simplificada. O A chegou num valor mais alto e depois teve que simplificar. Então, vamos explicar o porquê. O estudante A multiplicou... Vamos colocar aqui que eu não coloquei A. Multiplicou por 10 e o B por 10, né? A fração 3/5 e o B multiplicou por 5. Por 5 não, por 2, né? Por 2. Por isso, a conta do B foi mais simples. Tá? Número 3. Analise as duas situações a seguir, pense e responda. Em um laboratório, o cientista separou 2 copos para usar em um experimento. Imagine que os 2 copos estão divididos em 5 partes iguais. Então, olha lá. Conforme mostra o desenho. O copo A tem 2/5 de líquido. E o copo B tem 1/5 de líquido. Se o cientista juntar os líquidos dos 2 copos em apenas um, qual será a quantidade final do líquido? Então, olha lá. No primeiro, no A, ele tem 2/5. Espera aí. No B, ele tem 1/5. Somando as duas frações, como os denominadores, que é os números de baixo, são iguais, você repete eles e soma os de cima. Ficou então com 3/5. Qual será a quantidade final do líquido? A quantidade será de 3/5. Tá bom? Número 4. A imagem a seguir mostra o resultado do levantamento da quantidade de crianças de uma escola que tem entre 1, 2 ou mais irmãos. Então, olha lá. Levantamento da quantidade de crianças de uma escola, tá? Que tem entre 1, 2 ou mais irmãos. Então, olha lá. Levantamento de irmãos. Crianças com 2 irmãos é azul. Então, são 3 partes aqui do círculo. Repara que o círculo aqui, ó, foi todo dividido, né, em partes iguais. E 3 partes são azuis, que representam crianças com 2 irmãos. 2 partes representam crianças com 1 irmão. E 3 partes também representam crianças com 3 irmãos ou mais. Tá? Pense e responda. Qual a fração de crianças que tem menos de 3 irmãos? Menos de 3 irmãos, gente, vamos ver. São essas aqui, ó. 2 e 1. São azul e amarelo.
Então, o total aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. A parte azul e amarela é 1, 2, 3, 4, 5. São 5 oitavos. 2. Do total, qual a fração de crianças que tem mais de um irmão? Crianças com mais de um irmão é azul e rosa. Então, eu tenho 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 6 oitavos. Tá certo? Agora, vamos para a aula 7 e 8. Resolvendo e elaborando problemas. Então, vamos lá, gente. Página 86. Leia com atenção e resolva os problemas. Um determinado time de futebol já realizou 4/5 do total de partidas de um campeonato. Esse mesmo time perdeu 1/3 dessas partidas. Então, olha lá. Ele realizou essa quantidade de partidas e perdeu 1/3 dessas partidas. Qual a fração que representa a quantidade de jogos que essa equipe perdeu? Sabendo que a metade dos jogos realizados foram no estádio do próprio time, ou seja, em casa, qual a fração dos jogos realizados na casa desse time? Então, olha lá. Vamos pensar, gente. Ele já realizou 4/5 das partidas. 4/5 das partidas. Desses 4/5, ele perdeu em 1/3. Então, você vai multiplicar. 4/5 vezes 1/3. Tá? A gente vai tirar 1/3 de 4/5, entendeu? Então, olha como que multiplica, ó. O número de cima vezes o de cima e o de baixo vezes o de baixo. Então, ficou 4/15. Tá? Não dá para simplificar, porque o número 4 ele só é divisível por 2 e 4, além do número 1, né? Só que esse número não é divisível nem por 2, nem por 4, e por 1 é, mas não adianta dividir por 1, vai ficar a mesma coisa. Então, a gente pode responder. Perdeu 4/15 das partidas jogadas. E ele quer saber, se ele falou que, né, que metade dos jogos realizados foram no estádio do próprio time. Ele quer saber quantos foram. Então, vamos lá, metade de 4/5 das partidas. Metade, você pega 4/5 e multiplica por meio, porque metade é meio. Então, olha, você vai fazer 4 vezes 1, 4, e 5 vezes 2, 10. Aqui eu consigo simplificar, tá vendo, gente? Ó, dá para dividir aqui por 2 e aqui por 2. Então, eu vou ficar com 2/5. Então, 2/5 dos jogos foram jogados na casa. E 2/5 foram jogados em casa. Tá? B. Um velhinho generoso doou 1/5 de sua fortuna para ajudar meninos de rua e 1/10 para financiar projetos em asilo para idosos. A partir daí, responda: que fração da fortuna ele doou? Olha, se ele doou 1/5 da fortuna para meninos de rua e mais 1/10, a gente vai ter que somar essas duas frações. A gente pode usar a técnica que a gente viu lá dos estudantes. Vamos multiplicar essa aqui em cima e embaixo por 2 para transformar no mesmo denominador. Então, vai ficar 2/10 mais 1/10. Então, olha lá, ele doou 3/10 de sua fortuna. Então, vamos responder aqui, ó. Doou 3/10 da fortuna. 2. Que fração da fortuna lhe sobrou? Então, vamos lá. Pensa que a fortuna dele é 10/10, é o total. Menos quanto ele doou, 3/10. Então, 10 menos 3, 7. Repete embaixo. Sobrou, resposta, sobrou 7/10 da fortuna. Letra C. Um computador infectado por um vírus perde a cada hora 1/4 da memória do que perdeu na hora anterior. Qual foi a perda da memória desse computador infectado na terceira hora? Então, a cada hora ele perde 1/4 da memória anterior. Tá? Vamos pensar assim, ó. Começou com memória cheia.
Vamos pensar assim, 4 quartos. Gente, 4 quartos é o mesmo que 1, tá? Porque 4 por 4 é 1. A hora que ele ligou o computador, então, ele estava 4 quartos. Na primeira hora, então, vamos escrever aqui. Primeira hora. Ele perdeu 1 quarto. Então, ele ficou com 3 quartos da memória. Na segunda hora, ele tinha 3 quartos e perdeu 1 quarto. Então, ficou com 2 quartos. E na terceira hora, ele tinha 2 quartos e perdeu 1 quarto. Ele ficou com 1 quarto. Olha lá, ficou com 1 quarto de memória na terceira hora. Certinho? Gente, número 2. Hora de criar. Imagine uma situação da vida cotidiana e elabore um problema com números na forma de fração ou de decimal para ser resolvido por outro colega da turma. Então, atenção, o problema deve conter uma das operações fundamentais: adição, subtração, multiplicação, divisão ou potenciação. Então, você pode criar um problema, gente, com potenciação. Por exemplo, você pode pedir para a pessoa tirar 1 quarto de 2 terços de uma certa quantidade. Então, isso aqui é uma resposta pessoal. Eu vou criar aqui uma multiplicação de frações. Como é que faz? Você vai multiplicar os números de cima e os de baixo. Então, aqui eu vou ficar com 2 dozeavos, que simplificando, dividindo por 2 em cima e embaixo, vai dar 1 sexto. Tá? É assim que a gente faz, então. Tá bom? Pessoal, é isso aí. Acabamos, finalizamos o nosso Aprender Sempre, parte 1. Tá bom? Aliás, parte 2, né, gente? Parte 2. Espero que vocês tenham gostado, tá? Não esqueçam, deixa o like aí no canal. Se inscrevam, pessoal. Dá uma força aí pro professor Cássio, tá bom? Até mais, galera. Valeu, tchau.